Joia, meninos, joia, meninas. Ó, vamos lá nós agora na função de segundo grau, tá? Para resolver as funções de segundo grau, eu quero que vocês fiquem de olho essas fórmulas aqui, tá? x1 menos b mais ou menos x1 mais raiz de delta por 2a, x2 menos b menos raiz de delta por 2a, o delta b2 menos 4ac. Professor, isso não é fórmula de Bhaskara? É a fórmula de Bhaskara. Nós vamos usar a fórmula de Bhaskara para quê? Para determinar o x1 e o x2. Esse x1 e esse x2 vai ser muito importante para nós fazermos o nosso gráfico. Tá joia? Vou usar também o vértice. Tá? O vértice é um ponto. O vértice é um ponto. Tem o xv e o yv. Beleza? O xv é menos b sobre 2a. E o yv, menos delta por 4a. Beleza? Então anotem essas fórmulas. Anotem esses pontos. Esses pontos vão ser muito importantes na hora de construir o nosso gráfico. x1, x2. O delta e o vértice. xv e yv. xv menos b sobre 2a, yv menos delta por 4a. Beleza? Dá uma anotadinha que eu já vou mandar o primeiro exemplo. Vou apagar aqui. O legal seria se eu pudesse deixar aqui, mas a minha luz é pequenininha, mas vocês já anotaram aí, né? Então eu vou para o primeiro exemplo. Vou pegar aqui, ó. Pegar uma funçãozinha aqui. Ó. X ao quadrado mais 2x menos 3. Beleza? Aqui uma funçãozinha do segundo grau. Essa função de segundo grau tem o valor de A, de B e de C. O valor de A é o número que acompanha o x quadrado. Quando não tem nada é 1. O valor de B é o 2. É o número que acompanha o x. E o valor de C, menos 3. É esse valor aqui, que não tem x. Beleza? A função de segundo grau, gente, vai ser uma parábola. Ou uma parábola para cima, ou uma parábola voltada para baixo. Como que eu sei quando a parábola é para cima e quando a parábola é para baixo? Quem determina é o A. Parábola para cima, A maior que zero. Parábola para baixo, A menor que zero. Tranquilo? Beleza? Vou apagando que eu não vou poder deixar, tá? Outra coisa, então essa parábola nossa, o A é maior que zero. Então vai ser uma parábola assim. Ó, desse tipo. Né? Desse jeitão. Agora, tem mais alguma coisa na nossa parábola? Tem. Esse valor aqui, ó. Tá? O C é igual a menos 3. Então, quer dizer que vai cruzar o Y, o eixo Y no menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Olha lá. Já sei que a minha parábola vai ser para cima e vai ter que cruzar no menos 3. Então, concorda que a minha parábola vai ser assim ou assim, né? Ela pode estar um pouquinho mais para lá, para a direita,
para o lado positivo, ou ela pode estar um pouquinho mais para a esquerda, para o lado negativo. Beleza? Se ela for essa parábola azul, tem o x1 e o x2. Se ela for essa parábola preta, tem o x1 aqui e o x2 ali. Beleza? Outro ponto importante. Se a parábola for voltada para cima, ela tem um ponto de mínimo. É o menor ponto. Sabe quem que é esse ponto aqui? É o vértice. Lembra daquele XV e YV? É esse ponto ali. Tranquilo? Então nós vamos fazer o cálculo para quê? Para descobrir quanto que vale o x1, quanto que vale o x2 e quanto que vale o vértice. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos à luta. Vou apagar aqui para a gente ter espaço. Primeira coisa que eu vou deixar um cantinho aqui, para eu ir colocando os resultados ali, porque não vai caber tudo na nossa lousinha aqui. Ficando de olho para o nosso vídeo não acabar. Primeiro passo é o delta. O delta é B2 menos 4AC. Tranquilo. Quem que é o B? 2. 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 3. Delta é igual 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4. Vezes 3, 12. Menos com menos, mais. Então, o nosso delta é 16. Vamos dar uma relembradinha lá no primeiro ano, tá? O nosso delta pode ser maior que zero, o nosso delta pode ser igual a zero e o nosso delta pode ser menor que zero, tá? Estou aproveitando aqui para relembrar algumas coisas. Quando o delta é maior que zero, a nossa função vai ser assim, ó. Vai ter o x1 e vai ter o x2. Isso cai muito em vestibular, hein? Fica esperto com isso. Quando o delta é zero, o nosso gráfico vai ser assim, ó. Não vai cruzar o eixo x. E aí nós podemos falar que o x1 é igual ao x2. Agora, quando o delta é menor que zero, quando o delta é negativo, o nosso gráfico vai ficar assim. X1 e x2 não existe. Beleza? Então, o delta determina como que vai ser o nosso gráfico. Delta positivo vai cruzar o eixo x em 2 pontos, no x1 e no x2. Quando o delta é zero, não cruza o eixo x. Ele bate no eixo x e volta. E quando o delta é negativo, ele nem encontra o eixo x. Beleza? Vou apagar aqui. Muita gente pode estar pensando assim, nossa, professor, mas é muita matéria. Gente, esse conceito é de primeiro ano. Vocês aprenderam isso no primeiro ano. No terceiro, nós só estamos revisando, tá? Então, vamos lá. x1 menos b mais raiz de delta por 2a. Então, x1 menos o b, que é 2, mais raiz de delta, que é 16, dividido por 2 vezes 1, que é o a. x1 menos 2 mais 4 dividido por 2. x1 menos 2 com 4 é 2. Dividido por 2 é 1. Então, nosso x1 é 1. Beleza? Então, aqui eu tenho o delta, que é 16. O x1, que é 1. Agora, vamos na captura do x2. Vou apagar aqui para ter um espaço. Ó, x2 menos b mais raiz de delta por 2a, que é menos, tá?
Se o x1 é mais, o x2 é menos. x2 menos 2 menos raiz de 16 por 2 vezes 1. x2 menos 2 menos 4 por 2. Dá uma olhada nessa passagem aqui do x1. A diferença do x1 para o x2 está aqui, ó. Aqui no x1 é mais, aqui no x2 é menos. Tá joia? Se quiser vir direto aqui, pode, sem problema nenhum. x2 menos 2 com menos 4, menos 6, dividido por 2. x2 menos 3. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, nosso x2 é menos 3. Beleza? Vou apagar aqui agora e vamos achar o vértice. Vamos achar o vértice. O nosso vértice tem o XV e o YV. Beleza? Quem que é o XV? XV é menos B sobre 2A. Ah, então tá fácil, professor. Menos 2, que é o B, dividido por 2 vezes 1. XV menos 2 dividido por 2. XV menos 1. Então, o nosso XV é menos 1. O YV menos delta por 4A. Tem que ir decorando essas regrinhas. YV menos 16 por 4 vezes 1. Por que 16, professor? Porque o delta é 16. Menos 16 dividido por 4. YV, 16 dividido por 4, 4. Só que negativo. Então, nosso YV, menos 4. Beleza? Fiz os cálculos. Tudo que nós fizemos até agora foi para determinar os pontos. Agora vamos para o nosso gráfico. Tá? Então vamos lá, ó. O nosso gráfico. Aqui o eixo X. Aqui o eixo Y. Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu ver se está gravando. Isso, está lá bonitinho. O que é que nós sabemos? Cruza no menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Cruza no menos 3. Beleza. O que mais? O x1 é 1. Então vai cruzar o eixo X no 1. O x2 é menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Olha lá. O nosso gráfico é uma parábola para cima, voltada para cima, cruzando no menos 3, no 1 e no menos 3. Beleza? E tem um vértice. Quem que é o vértice? XV do vértice é menos 1. Cadê o menos 1 no X? Tá aqui, ó. Menos 1. Cadê o menos 4 no Y? Tá aqui, ó. Menos 4. Então, o vértice é esse ponto, ó. É o ponto que cruza o XV com o YV. Beleza? Olha lá, o nosso gráfico desenhadinho, ó. Vai descer, cruzar no menos 3, bater no vértice, que é o ponto de mínimo, é o menor ponto do gráfico, e voltar. Beleza? Tranquilo? Olha lá, o nosso gráfico já está esboçado. Agora aqui, ó, vamos ver alguns detalhes. Se o x for maior que 1, o gráfico está em cima. Ele é positivo. Se o x for menor que menos 3, ó, do menos 3 para cá, o gráfico também está positivo. Agora, se o x estiver nesse intervalo aqui, ó, o gráfico vai ser negativo. Então, na onde que o nosso gráfico é positivo? Do 1 para mais.
Do menos 3 para menos. Na onde que o nosso gráfico vai ser negativo? Entre o 1 e o menos 3. Beleza? Quem que é o domínio da nossa função de segundo grau? Todos os reais. Ó. Qualquer valor de x encontra o gráfico. Ou em cima ou embaixo. Agora, quem que é a imagem do nosso gráfico? A imagem agora, ó, imagem não está relacionada ao eixo y. Então, na onde que o y encontra o nosso gráfico? Do vértice para cima. Porque do vértice para baixo não existe gráfico. Só existe do ponto mínimo para cima. Então, a imagem do nosso gráfico é y pertencente aos reais com uma condição. Desde que y seja maior ou igual a menos 4. Quem que é menos 4? É o YV. Beleza? Joinha? Meninos, esse é o esboço de um gráfico de uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau onde o A é positivo. Porque se o A for negativo, vai fazer a mesma coisa, só que vai ficar virada para baixo. Se o A for positivo, parábola para cima, ponto de mínimo. Se o A for negativo, parábola para baixo, e aí eu tenho um ponto de máximo. Tranquilo? Beleza? Olha, né, o vídeo e tenta fazer igual. Se tiver dúvida, vai me chamando no privado que a gente vai conversando. Terça-feira que vem, nós vamos ter aula interação presencial, né? Interação ao vivo, né? Eu vou fazer pelo Meet na próxima terça-feira. Se alguém tiver dúvida até lá, acompanhe a aula de terça-feira, porque nós vamos fazer alguns exercícios na aula. Tá joia? Então vamos lá. Vamos trabalhar. Faça no caderno os exercícios que o professor pediu no formulário e tire a foto daqueles itens que eu pedi para me mandar e postar lá no formulário. Beleza? Então tá. Um abraço.